Foi uma semana, né, talvez a pior da minha vida. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar brevemente sobre o caso Juliano Gaspar e Léa Maria. Um caso muito curioso, muito polêmico, que chamou a atenção da mídia e que envolve uma acusação, uma grande suspeita de violência doméstica. Então, para a gente poder falar sobre esse caso, primeiramente temos que entender o contexto em que ele se encontra. Recentemente, o comediante Juliano Gaspar, de 35 anos, foi acusado pela sua até então esposa, a humorista alemã chamada Léa Maria, de ter a agredido fisicamente. Segundo Léa Maria, no dia 22 de fevereiro, durante uma discussão e uma briga, ela alegou ter sido agredida por ele, Juliano Gaspar, e usou suas redes sociais para divulgar o ocorrido. Após 2 dias, Juliano Gaspar veio nas suas redes sociais para esclarecer a situação, falar a versão dele sobre a situação e, obviamente, negou ter agredido a sua esposa. Ele conta ainda que no dia 2 de fevereiro, quando Léa Maria afirmou ter sido agredida por ele, essa briga entre os dois teria sido motivada por pessoas que trabalham para eles. Tem pessoas que trabalham pra gente e a gente teve algumas divergências sobre pessoas que trabalham pra gente e a gente acabou discutindo. Eles teriam tido algumas divergências e, assim, teriam acabado discutindo. E na versão de Juliano, ele disse que gostaria de sair de casa, né? Que quando eles brigavam, ele costumava sair de casa, mas acabou sendo impedido pela esposa Léa, que, segundo ele, teria tentado prendê-lo dentro da própria casa. E aí, você que tá vendo a situação, o que acha que aconteceu? Pode ter ocorrido uma situação de violência doméstica? Antes da gente começar aqui com a análise do Juliano, vale sempre a pena lembrar. Nesse vídeo e nesse quadro em específico, a gente tenta compreender as situações pela ótica dos estudos da área não verbal, do comportamento não verbal e do comportamento emocional. Esse vídeo não é, de forma alguma, uma espécie de tentativa de cravar a verdade, até porque eu não sou dono da verdade, muito menos juiz de coisa alguma. Esse vídeo é apenas uma análise. Eu peço que vocês respeitem qualquer pessoa comentada nesse vídeo. Dito isso, bora para a análise. Nos trechos que nós separamos do vídeo de justificativa do Juliano Gaspar, nosso objetivo vai ser procurar por possíveis momentos incongruentes, ou seja, momentos onde o comportamento não verbal dele e as emoções que ele expressa de maneira instintiva não estão concordantes com a mensagem que ele está verbalizando, tá certo? Vamos lá então. Já no início do vídeo podemos observar uma microexpressão de medo, caracterizada pela contração das AUs 20 mais 1 mais 2 mais 5. Esperando eu me declarar. Foi uma semana, né, talvez a pior da minha vida. Em seguida, após ele dizer, hoje eu sou o vilão do Brasil, podemos observar outra expressão de medo. O mundo caiu na minha cabeça, né? Hoje eu sou o vilão do Brasil e... É interessante também que ele coloca, né? Hoje eu sou o vilão do Brasil. A escolha de palavras de forma bem exagerada. O vilão do Brasil, podendo até mesmo soar de uma forma irônica por trás do discurso dele, ou até mesmo querendo gerar essa impressão extremamente exagerada para mostrar justamente o contrário, né? Eu sou o vilão do Brasil. Meu Deus, o que eu fiz de tão errado assim? O uso da hipérbole e, em contrapartida, do eufemismo, tanto o exagero quanto você tentar diminuir muito uma situação, conforme observado ali em Getting to the Truth, pode ser uma estratégia utilizada para tentar manipular a opinião de quem te ouve. Eu posso, por exemplo, tentar exagerar muito alguma coisa para que os meus ouvintes olhem para aquilo que eu estou falando e pensem, nossa, também não é para tanto, né? Acho que não é tudo isso. Por exemplo, posso chegar e falar assim, nossa, eu sou o canal do YouTube mais odiado da rede virtual da internet. Quem está ouvindo isso pode olhar e falar, não, também não é para tanto, né? Não é assim. E aí o público pode acabar simpatizando comigo. Isso pode ser utilizado sim, conforme a análise de discurso. Vamos seguir aqui. São praticamente 24 horas juntos, né? E discussões acabam acontecendo. Essa do dia 2, né, foi por trabalho. É interessante também observar a escolha de palavras dele, quando ele fala discussões acabam acontecendo. Isso pode ser visto como uma forma de distanciamento verbal. Durante a dissimulação ou até mesmo durante um discurso manipulado, é comum que a pessoa busque desvincular a sua imagem do fato ocorrido. Uma forma de fazer isso é optar pela redução do uso de pronomes pessoais, como por exemplo eu, nós. Nesse caso, o Juliano Gaspar não fala nós acabamos discutindo ou nós acabávamos discutindo, mas sim discussões acabam acontecendo. Essa escolha de
palavra se repete em vários outros momentos do vídeo, inclusive. Quando ele vai falar sobre a discussão que gerou toda a polêmica, podemos ver uma série de sinais que indicam uma possível elevação de ansiedade nesse momento. Né? E discussões acabam acontecendo. Essa do dia 2, né, foi por trabalho. Primeiramente, podemos ver o uso dos agregadores verbais, do tipo né? E um agregador verbal é uma forma de ganhar tempo, geralmente enquanto você pensa melhor em como vai conduzir o seu discurso. Né? E discussões acabam acontecendo. Essa do dia 2, né, foi por trabalho. A gente tem pessoas que trabalham pra gente. Além do agregador verbal, nós podemos ver também uma alteração no fluxo verbal dele. Ele apresenta um fluxo lento, né? Tá falando um pouco mais devagar durante todo o vídeo, mas nesse momento aqui em específico fica ainda mais lento e com ainda mais pausas, indicando que provavelmente aqui nesse momento ele escolheu muito bem as palavras que ia usar e não discursou de forma meramente espontânea. Em seguida, podemos observar também uma alteração no fluxo respiratório. É possível observar até o movimento da expansão da região torácica. Mas a pergunta que não quer calar, será que realmente houve uma agressão? O que você acha dessa polêmica toda? Quer ver mais situações como essa e entender o comportamento não verbal, a emoção que as pessoas estão demonstrando quando elas vêm para esse discursinho de internet, mesmo que elas tentem esconder essas emoções? Então você precisa agora mesmo se inscrever aqui no Metaforando e você precisa curtir esse vídeo, que você me ajuda muito a sempre produzir novos vídeos como esse. Curte esse vídeo então agora e já compartilha com alguém que você conhece também, tá certo? Bora voltar para a análise. Novamente, a alteração no fluxo respiratório também está associada a um aumento de ansiedade. Segundo vários teóricos do comportamento desonesto, geralmente em momentos onde a gente tem mais incerteza, ou até mesmo onde a gente está manipulando o nosso discurso, é muito comum ter um pico de ansiedade. Isso ainda mais quando a gente está falando sobre algo sério, como por exemplo uma acusação de agressão física. Em momentos assim, se a gente estiver manipulando o nosso discurso, não estiver sendo 100% espontâneo, a gente geralmente vai apresentar um pico de ansiedade, conforme é descrito nos estudos sobre mentiras de alto risco, ou High Stakes Lies. Né? E nesse dia 2, ela não queria deixar sair. Né? Ela fechou a porta, me prendeu, né, em casa, não queria deixar eu sair. Né? Arrancou minha camisa fora, porque a hora que eu consegui sair da porta, ela... Nesse momento, quando ele menciona que a Leia não queria deixar ele sair, podemos observar um shrug, que é essa pontada aqui unilateral nos ombros. O shrug geralmente está associado à sensação de incerteza daquilo que está sendo verbalizado. Né, arrancou minha camisa fora, porque a hora que eu consegui sair da porta, ela puxou minha camisa, tive que voltar para trocar a camisa. Isso ela diz no BO, né? Isso, inclusive, é a parte verdadeira do BO, né? Porque nem tudo nesse BO é verdade. Por isso, inclusive, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aqui, quando ele está falando sobre o boletim de ocorrência feito pela Leia, podemos observar novamente uma alteração no fluxo respiratório. Ele precisa, inclusive, até fazer uma pausa no meio da frase para poder respirar. Do BO, né? Porque nem tudo nesse BO é verdade. Por isso... Já nesse outro trecho... Né? Porque tem muita coisa ali que parece que ela foi... Eu não sei se eu posso dizer induzida a falar, mas... não faz nenhum sentido porque não aconteceu, não houve agressão. Eu não sei se ela machucou o pulso dela. Podemos observar novamente o distanciamento verbal, quando ele fala não houve agressão. Novamente percebemos a ausência do uso de pronomes pessoais. Por exemplo, ele não fala eu não agredi a Leia, ou eu não agredi a minha esposa, ou eu não agredi ela. Em vez disso, ele usa uma frase que pode ser observada como distanciamento, sem uso de pronomes pessoais. A frase não houve agressão. Agora, aqui é interessante observar que o único momento onde ele usa pronomes pessoais para falar da agressão é quando ele menciona que uma pessoa espalhou esse boato. Tinha se machucado, se tinha a ver comigo e alguma coisa, e essa pessoa acabou espalhando um boato que fugiu de proporção, assim, que fugiu de controle, um boato de que eu tinha agredido ali, né? Então, a partir do momento que né, a gente viu que estava, né, ficando roxo, a gente foi no doutor consulta, né, E em seguida, podemos observar uma expressão de medo pela contração das AUs 20, mais 5, mais 1, mais 2. Aqui é muito interessante a gente se atentar ao discurso dele nesse momento. Tá comigo sempre, né? Eu sinto que eu sou um protetor da Lia, né? Porque a gente, desde que chegou no Brasil, quando a gente era mochileiro, a gente viveu nas piores condições possíveis. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha fama, né? E a gente teve que dormir em quarto de amigo e tal. Então sempre foi um lugar meio zoado e eu sempre tentava proteger ela. E eu sinto agora que eu não estou conseguindo, né, eu não estou podendo proteger ela.
Eu sou um protetor. Eu não estou conseguindo proteger ela. Essas frases podem ser vistas como uma forma de uma possível manutenção da aparência. A manutenção da aparência é descrita em Getting to the Truth como sendo um elemento, um recurso utilizado na narrativa de quem está manipulando o discurso ou de quem está mentindo, de tentar gerar uma imagem muito crível, uma imagem de credibilidade, em vez de prover a credibilidade por meio de evidências no seu discurso. Então, ao invés de eu mostrar para vocês o seguinte, olha, eu não bati em tal pessoa, porque ó, dá para ver a câmera de segurança aqui, eu não bati nela. Ao invés de eu prover uma evidência direta, eu uso ali um recurso, podendo ser uma forma de falar algo, uma vestimenta, alguma coisa que quando o meu público vê isso, eles vão associar a algo super crível, a uma imagem tão grande de credibilidade que o meu público vai pensar, não, o Vitor, nesse contexto, com essa roupa, com isso que ele está falando, ele jamais teria feito tal coisa. Por exemplo, eu poderia aparecer com um crucifixo aqui, com uma imagem fazendo um apelo religioso e começar aqui o meu texto citando um versículo da Bíblia, que o público já ia automaticamente pensar, não, o Vitor é uma pessoa de Deus, ele com certeza não fez agressão. E eu nem precisaria providenciar uma evidência para tal coisa. Já nesse caso aqui, o Juliano Gaspar utiliza essa figura de proteção. Ele fala que era um protetor, ele se descreve como sendo um protetor. E a gente teve que dormir em quarto de amigo e tal, então sempre foi um lugar meio zoado e eu sempre tentava proteger ela e eu sinto agora que eu não tô conseguindo, né, eu não tô podendo proteger ela. Isso poderia gerar a impressão de que ele é alguém que se coloca como protetor de outra pessoa e logo um protetor não seria capaz de agredir, afinal de contas ele protege. Lembrando, pessoal, a gente está fazendo apenas uma análise, nada daqui é a verdade absoluta. Eu não posso afirmar nada agora, a gente vai fazer né, a nossa defesa e tudo mais, mas a única coisa que eu queria era que a Lia aparecesse, porque ela foi tirada de mim. Nesse trecho, quando ele menciona que a única coisa que ele queria é que a Leia aparecesse, mas a única coisa que eu queria era que a Lia aparecesse, porque podemos ver uma expressão posada de tristeza. Apesar de ele estar contraindo ali a região interior da sobrancelha, do músculo frontalis, associada à emoção de tristeza, a expressão dele se desfaz de maneira muito brusca. Conforme o sistema taxonômico utilizado para estudar a musculatura e a movimentação facial chamado FACS, expressões que se desfazem de maneira muito brusca geralmente não são associadas a emoções genuínas. E lembrando que emoção não é sentimento. Eu posso estar chateado, magoado, ou seja, sob a influência do sentimento de estar magoado, mas eu posso fazer uma emoção de tristeza falsa. Emoção e sentimento não são a mesma coisa, tá certo? De maneira resumida, a emoção é muito mais rápida, muito mais intrínseca, muito mais irracional, até porque tem a função de adaptabilidade, e sentimento está muito mais associado ao processamento racional. Eu consigo racionalizar sobre os meus sentimentos. A minha emoção eu não tenho controle racional. Não posso evitar que uma emoção ocorra, apenas me concentrando de maneira racional. Já os sentimentos são outros 500, tá certo? Eu queria era que a Lia aparecesse, porque ela foi tirada de mim. Foi afastada de mim como se eu fosse um terrorista psicológico. Ela foi tirada de mim. Nesse outro texto nós vemos novamente uma expressão posada. Dessa vez a gente pode dizer que ela é posada por conta de permanecer muito tempo na face. Ele fica com essa contração na face por 10 segundos. Conforme os estudos apresentados na bibliografia do livro Unmasking the Face e também no livro What the Face Reveals, é compreendido que uma expressão genuína ocorre num tempo médio meio segundo até no máximo 2 segundos. E isso, claro, de maneira universal, independente do contexto da pessoa, uma contração genuína vai ocorrer até no máximo 2 segundos. Nós podemos perceber também no discurso dele, falando de recursos verbais, outros momentos onde ele faz ali referências a possíveis manutenção da aparência. Por exemplo, quando ele fala, nós vivemos um sonho, ou eu não tô lá para proteger. Como se tivesse um relacionamento terrível e a gente vive um sonho, essa é a verdade, a gente vive um sonho e estão tirando da gente. Várias pessoas tentando se aproveitar da gente. Eu fico com muito medo porque eu não tô lá para proteger ela. O discurso geral dele possui um apelo emocional muito forte, trazendo elementos de convivência deles, da relação pessoal e do trabalho, além dessa figura de proteção que ele enfatiza diversas vezes no decorrer do vídeo. E de maneira resumida, essa é a nossa análise. A gente pode dizer que o discurso dele, além de ter muito apelo emocional, é dominado ali majoritariamente pela emoção do medo, que é a emoção que ele mais demonstra quando está falando, quando está discursando sobre essa questão toda. O medo em excesso, conforme observado em Telling Lies, pode
pode sim estar relacionado ao que é chamado de o medo de ser pego mentindo. Seria basicamente uma sensação que alguém que está dissimulando ou que não tem certeza sobre aquilo que está falando pode sentir achando que alguém vai descobrir a verdade ou vai expor aquela pessoa e a pessoa ainda assim demonstrar mais expressões de medo. Além de tudo isso, como a gente falou, chama a atenção o fato dele usar diversas vezes o recurso de manutenção da aparência no texto dele, falar também ali da imagem de protetor, em vez de apenas narrar os fatos de maneira objetiva. Mas e você? Acha que teve agressão? O que acha dessa situação? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica toda, tá certo? Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo que você me ajuda bastante e compartilhar também, tá certo? Para mais pessoas entenderem os elementos de linguagem corporal que você também entendeu e não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!